Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse Jesus a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele, Jesus, era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Jesus, que os nossos ouvidos e corações estejam prontos, Senhor. A Tua palavra ela é inspiradora, transformadora, poderosa. Por isso usa desta palavra, Senhor, para que as nossas vidas sejam edificadas, sejam corrigidas, sejam tratadas, sejam esclarecidas acerca da Sua vontade, do Seu amor, do Seu reino, e especificamente a respeito da Sua pessoa. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui nessa noite com a Tua mensagem, com a Tua vontade. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que, na minha opinião, é um dos mais emblemáticos de todos os 4 evangelhos. E ele é muito emblemático porque quando falamos sobre a pergunta de Jesus aos discípulos sobre si mesmo e sobre as pessoas que estavam na região, as respostas são variadas. Esse texto também é muito emblemático porque depois que Jesus pergunta sobre as pessoas da região o que diziam de si próprio, ele pergunta aos discípulos, e o Pedro dá uma resposta brilhante. E a réplica de Jesus a Pedro é elogiosa. No versículo 17, a fala de Jesus nos versículos 18 e 19, elas não são referentes à pessoa de Pedro. Então 18 vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E faz um trocadilho de palavras, né? E vai dizer que a afirmação do Pedro: tu és o Cristo, essa que era a rocha que a igreja está assentada, fundamentada. Nos versículos 21 em diante, esse texto fica mais emblemático ainda, porque Jesus muda radicalmente o rumo da conversa. Ele está dizendo: te darei as chaves do reino, o que será ligado na terra será ligado no céu, tal. De repente ele dá uma pausa e diz assim: mas o Filho do Homem vai padecer, vai sofrer, vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, vai morrer,
ao terceiro dia vai ressuscitar. No 22, o Pedro não aceita essa ideia de ver Jesus morrer. Ele puxa ele pela roupa, e perceba que na versão NVI e na versão Almeida vai dizer que Pedro dá uma bronca nele. Repreendeu. Olha o topete do Pedro, ele repreendeu a Deus. Não, nada vai acontecer com o senhor. Pegou ele pela roupa e falou, o senhor não vai morrer não. Jesus olha para Pedro e o texto fica cada vez mais emblemático. E não fala nem com o Pedro, fala com Satanás. Para trás de mim, Satanás, vai de reto. No versículo 28 ele termina com uma promessa a alguns deles, e a gente vê no capítulo 17 que essa promessa se cumpre com 3 deles. Então alguns dos que aqui estão não verão a morte antes que vejam o Filho do Homem no seu reino. Acontece isso no capítulo 17, no primeiro e segundo versículo, com Pedro, Tiago e João. Então esse é um panorama do texto que a gente leu, mas é bom a gente ver que esse capítulo começa bacana também, ele começa muito interessante, e parece que a forma como o Mateus agrupa todos esses fatos, quase 30, 40 anos depois desses fatos terem acontecido, parece que o Mateus quer conectar uma coisa com a outra, para chegar no ápice do capítulo, que é o 13 em diante, que é essa conversa sobre quem é Jesus, que é o que a gente vai enfatizar daqui a pouco. Então, lá no início do capítulo, volta um pouquinho, versículo 1 do capítulo 16, o capítulo começa com 2 grupos distintos, chamados de fariseus e saduceus. Eram pessoas de grupos, tipo de igrejas, que não se topavam. Para a gente entender a grosso modo, né? Fariseus e saduceus, eles não se bicavam. Saduceus, uma classe aristocrática, um pessoal endinheirado, era a elite religiosa, os sumos sacerdotes normalmente eram da linhagem dos saduceus, e assim, eles não acreditavam em vida após a morte, eles não acreditavam em anjos, em demônios, no mundo espiritual, eles eram céticos. E os fariseus, que era uma classe um pouco mais numerosa, os fariseus eram um time também da hipocrisia extrema, mas era um grupo bem maior, eles não topavam com os saduceus, porque os fariseus acreditavam em demônios, em anjos, em vida após a morte e tudo mais. Então, doutrinariamente, havia um choque muito grave, eles não se topavam, mas aqui, eles se juntam, e eles ficam amigos. E eles fazem uma bandeira branca, e falam assim, vamos lá, vamos estender uma bandeira branca que a gente não se topa, mas vamos afrontar a esse Nazareno e vamos deixar as nossas diferenças de lado. E eles foram. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim, dá-nos um sinal do céu. Versículo 1 do capítulo 16. O que eles quiseram dizer com isso? Dá-nos um sinal do céu que nós passamos a crer que você é quem diz que é. Que você é o Cristo enviado, o Salvador de Israel. Porém, dá-nos um sinal do céu. Lembra que eu falei que o Mateus vai agrupar isso, parece que propositalmente? A gente teve uma aula bacana sobre hermenêutica esses dias aqui na igreja, no curso que a gente está fazendo. E o rapaz que veio dar aula falou assim, como é que você pensa que os caras escreveram a Bíblia? O Mateus, por exemplo. Que ele sentou em cima de uma pedra e começou lá, Mateus capítulo 1, blá, 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 blá. Não. Ele escreveu uma parte, depois de alguns dias escreveu outra parte, daqui a pouco ele colocou outra coisa. Ele foi se lembrando das coisas que foram acontecendo, que o Mateus, por exemplo, é uma testemunha ocular. Então parece que ele vai agrupando aqui no capítulo 16 assuntos que estão conectados. Muito conectados. Dá-nos um sinal do céu. Você viu na nossa leitura que algumas pessoas em Cesareia confundiram Jesus, por exemplo, com quem? João Batista, Jeremias e mais quem? Elias. Dá-nos um sinal do céu, possivelmente eles estavam fazendo menção ao Elias. Cidadão que orou e numa oração de 28 segundos, o fogo caiu do céu. Cidadão que olhou para o pessoal e disse assim, ó, se preparem aí, arrume as provisões, enche o celeiro, porque por 3 anos e meio não vai chover, porque eu estou dizendo para vocês.
Depois de 3 anos e meio, ele diz assim, ó, prepara a tua carruagem, diz para o rei lá, se vira aí também, porque eu estou dizendo sobre a minha palavra vai chover. E choveu. Eles estão dizendo o seguinte, o Senhor só curou alguns leprosos. O Senhor só deu vista a alguns cegos. Levantou uns paralíticozinhos. Libertou alguns mudos endemoniados. Ressuscitou uns mortinhos aí. Nós queremos ver o Senhor derramar fogo. Um sinal do céu. Que nem o Elias fez. Porque se você fizer isso aí, aí a gente se rende. Nós vamos virar seus discípulos, a gente vai largar nossa religião, os rabinos, e a gente vai seguir você. Mas dá um sinal do céu. Aí Jesus disse assim, vocês conseguem saber o clima que vai fazer amanhã, olhando para o céu hoje. Se está mais avermelhado, vai ser mais frio, vai chover. Se está mais azulado, é porque vai chover forte, não vai chover. E vocês não conseguem perceber o maior de todos os sinais. E ele emenda, uma geração má e adúltera pede um sinal. Não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E ele vai embora. Mas a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso. Porque isso tem aplicação, né? Isso tem aplicação. Então, qual é a aplicação? A gente só acredita se você der um sinal. A gente só acredita se acontecer um milagre. A gente só acredita se você provar. Porque senão a gente não vem mais. Então parece que ainda nos dias de hoje, ainda tem gente dizendo, eu só acredito se acontecer isso ou aquilo. Eu só fico nessa igreja aí que você vai, se acontecer isso ou aquilo. Se Deus fizer isso, aí eu acredito que esse Deus que você acredita está agindo na sua igreja. Porque se não fizer, eu não vou. Uma aplicação mais atual do que nunca. Alguns outros, não é eu não vou, é eu não volto. Parece que esses homens meio que colocaram Jesus na parede, como se fosse possível colocar Deus na parede. Porque às vezes tem gente que não tem muita noção da Bíblia, da palavra, de quem Ele é e de quem Deus é. Que chega, põe Deus na parede assim, diz, ó, se o Senhor fizer, eu continuo no ministério, servindo o Senhor na sua obra, eu continuo minha vida, ajudando. Agora, se o Senhor não fizer, me desculpa, mas estou fora disso aí. E tem alguns ainda que falam, se o Senhor não fizer essa semana, eu vou dar 7 dias para o Senhor mover os céus aí, porque se o Senhor não fizer... Então, às vezes, gente, parece que algumas questões da religiosidade dos saduceus e fariseus estão impregnadas na gente. Jesus diz assim, não vai ter sinal. Olha para o Jonas. Interessante que no capítulo 12 vai acontecer uma cena parecida e Jesus vai dizer algo parecido. Uma geração má e adúltera pede um sinal e não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve dentro do ventre de um peixe por 3 dias, assim ficará o Filho do Homem no seio da terra. E digo mais, os ninivitas, aos quais o Jonas pregou, ressurgirão no dia do juízo e condenarão essa geração, porque se arrependeram com a pregação do Jonas. E está aqui quem é maior do que o Jonas. Aleluia! E digo mais a vocês, lá no capítulo 12, a rainha de Sabá, uma mulher que veio de lá, andou quase milhares de quilômetros em cima do lombo do animal, para sentar e ouvir o Salomão falar. A rainha de Sabá e a sua geração vai se levantar contra esta geração aqui, disse Jesus aos seus contemporâneos, conterrâneos, e vai condenar, porque ela saiu de lá dos confins do mundo para ouvir o Salomão falar. E está aqui quem é maior do que o Salomão. Aleluia. E aqui Jesus fala, olha para o Jonas. No capítulo 12, ele faz menção dos 3 dias. Ou seja, qual era o sinal lá no Jonas? Olha para o Jonas
Porque ele vai ficar, vocês conhecem a história, ele fez uma teimosia danada, mas ficou do ventre do peixe, mas ele não morreu lá dentro, de repente ele saiu numa praia pregando. Assim será com o Filho do Homem. Vocês acham que ele partiu, que ele morreu? O mundo vai soltar fogos, mas no terceiro dia ele sai vivo da sepultura, dizendo: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Mas como Jesus aqui só fala assim, olha para o Jonas, saduceus e fariseus conseguiam recitar o livro de Jonas assim, brincando. São 4 capítulos, eles falavam assim, fácil. Aliás, falavam todo o Velho Testamento de cor. Todo o Velho Testamento. Então ele diz, olha para o Jonas. Qual é o sinal de Jonas, gente? Talvez Jesus estivesse falando, além dos 3 dias, né? Que falam de morte e ressurreição, da missão do Jonas. O Jonas saiu do ventre do peixe e pregou uma mensagem para um povo cruel, obstinado, um povo pecador, profissional em pecar, que era a cidade de Nínive, um povo ruim. E você lembra qual foi o teor da mensagem do Jonas? O teor da mensagem do Jonas não tinha uma vírgula de misericórdia. Era, em 40 dias Nínive será subvertida. Nem o coração de Jonas tinha misericórdia e nem a mensagem do Jonas tinha misericórdia, porque Deus falou assim para ele, diz que em 40 dias eu vou destruir tudo, porque eu cansei do pecado, da sujeira, da bagunça que eles estão lá, eu não estou aguentando mais isso, e eu vou destruir tudo isso aí. O Jonas saiu andando por 3 dias, uma cidade com 120 mil pessoas, 3 dias de caminhada, era uma megalópole para a época, 120 mil pessoas. Ele termina a caminhada dizendo, em Nínive, 40 dias, isso aqui vai acabar, Deus vai destruir. E ele vai caminhando, só que quando ele passa por uma rua, alguém se ajoelha, o outro se ajoelha, e o outro levanta as mãos para o céu, e ele vai caminhando e dizendo, 40 dias, isso aqui vai cair, sem misericórdia nenhuma, sem pena nenhuma, sem compaixão nenhuma, simplesmente dizendo o que ele queria que acontecesse, que era a cidade fosse destruída mesmo. Depois de 3 dias, ele chega numa montanha, senta, olha a cidade lá e diz, pronto Deus, manda, rebenta. Já estou com uma pipoca aqui só para assistir a cena apocalíptica. E Deus falou assim, como dizia minha filha caçula uns tempos atrás, eu não destruo mais. Não vou destruir mais, Jonas. Mas peraí, não vou destruir mais. Mas por que, Senhor? Eu sabia. Por isso que eu não queria vir. Porque embora eu seja curto de misericórdia, eu conheço um Deus que tem misericórdia. E eu sabia que se eu pregasse e o pessoal se arrependesse, o Senhor voltaria atrás e não destruiria. E eu queria muito que o Senhor acabasse com tudo. Deus faz nascer uma planta, faz uma sombra na cabeça do Jonas. Ele respira embaixo da sombra, suspira, e de repente vem um bicho, come aquela planta, a planta desaparece, o sol queima o coco do Jonas. Ele diz, eu quero morrer, me mata, eu não sou melhor que os meus pais, isso aqui, me mata, Deus. Aí Deus olhou, Jonas. Deus diz para o Jonas, meu Deus, Jonas, você está bravo, você está inquieto, chateado por causa de uma planta que você não plantou, você não regou, num dia ela nasceu, no outro ela morreu. Você acha, Jonas, que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Jonas, e o livro acaba. Jesus diz assim, nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jonas pregou sem nenhuma misericórdia, as pessoas se arrependeram e Deus não destruiu. Eu estou pregando com toda a misericórdia do mundo e vocês não aceitam, vocês não mudam, não tem esperança para vocês mais. Mais adiante, versículo 5 em diante. Jesus vai falar do fermento. Aí ele diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento dos saduceus. Aí os discípulos viajam. Aí, quem esqueceu o pão? Quem foi que esqueceu? Você que esqueceu o pão? Não, foi o Judas.
Aí o Tomé, não acredito que foi o Judas que esqueceu o pão. Não é possível, quem não trouxe? Jesus falou, não estou falando de pão, seus cabeção. É outro fermento que eu estou falando. Já esqueceram das 5.000 pessoas alimentadas? Já esqueceram das 7.000 alimentados? Quantos cestos vocês levaram que sobrou de todo mundo que comeu com alguns peixinhos, alguns pãezinhos? Não é do pão que eu estou falando, o que eu estou falando é para vocês tomarem cuidado, versículo 11, da doutrina, do fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 12, ele vai dizer, o fermento é a doutrina dos fariseus. E o que eram a doutrina dos fariseus e a doutrina dos saduceus, para a gente não caminhar muito nisso, que eu quero discorrer no texto base da mensagem, eram mandamentos e interpretações que eles extraíram da lei em discussões rabínicas por quase 3, 4 séculos. E eles inventaram um monte de coisa, um monte de lei que não estava na lei de Moisés. Um monte de mandamento e um monte de cerimoniais e um monte de regras que não estava na lei. Quando você lê o Evangelho, você vai ver muitas vezes as picuinhas que eles faziam por causa do sábado. Colheu espigas, seus discípulos colheram espigas. Era o 3º mandamento de 33 que eles criaram sobre o sábado. Não pode colher nada no sábado. E os discípulos estavam com fome e colheram. Então eles criaram 33 regrinhas só sobre o sábado. Dessas 33, cada rabino ainda tinha ramificações em cada uma dessas 33. Chegavam ao cúmulo de discutir se fosse sábado o cara quer cuspir. E ele cospe no chão. O que acontece? O rabino dizia, se a saliva rolar e fizer uma bolinha, ele quebrou o sábado. Aí o outro rabino dizia, então ele tem que cuspir numa pedra para o sol secar. Então eles ficavam criando um monte de mandamentos e um monte de regras que Deus não tinha dado. Nada a ver com Deus. Qual é a aplicação disso? Cuidado com o fermento. São mandamentos, são regras, são textos fora de contexto e coisas que os homens inventaram. E a gente entende que foi Deus que falou, que é de Deus. Quantos não entenderam há 50 anos atrás que para agradar a Deus tinha que usar o chapéu? Aí passa uns 15, 20 anos para agradar a Deus, tem que tirar o chapéu. Aí dali a pouco para agradar a Deus tem que ter bigode, barba não. Aí para agradar a Deus não pode ter bigode nem barba. Aí depois para agradar a Deus tem que ter barba. Então assim, daqui a pouco, e começaram a inventar, e vão inventando, as pessoas vão entendendo o que é Deus. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Lembra aquele texto, quem não vem pelo amor vem pela dor? Esse texto não existe. Na Bíblia não existe. Lembra aquele texto que os humilhados serão exaltados? Esse texto também não existe. Não está na Bíblia. Lembra aquele texto que Deus não te dará uma luta maior do que você pode suportar? Esse texto também não existe na Bíblia. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Aí você tem um smartphone, chega um quadradinho lá com uma frase bonita pra caramba. Nossa, que bonito, e você compartilha. Daqui a pouco chega no celular do pastor, no rodapé tá Zípia Gaspareto, Chico Xavier. Aí você fala, eu vou me matar. Eu vou me matar. Aí você vê os crentes seguindo, porque você vê lá no Facebook, tá, os crentes seguindo pastores que apostataram da fé, que surtaram doutrinariamente. E o pessoal está seguindo, está ouvindo e está compartilhando. Cuidado com o fermento. O que é o fermento? Verdades, às vezes aparentemente nobres, bonitas, mas que não tem respaldo na Bíblia. Ontem alguém da nossa própria igreja colocou mais uma vez aquele quadradinho. Igreja não é ir, é ser. Mas dá para ser sem ir? Sabe quem usa esse textozinho? O pessoal que inventou os desigrejados, porque virou uma doutrina isso.
as pessoas que não conseguem se submeter a uma liderança, as pessoas que não têm paciência para conviver com quem não concorda com ela, as pessoas que querem as coisas na igreja feitas do jeito dela, elas arrumaram um jeitinho de ser crente, não precisam mais de igreja. As pessoas que não têm consciência do reino de Deus e que às vezes o reino de Deus, em muitas vezes o nosso bolso faz parte dele, a nossa conta bancária está incluída no reino, elas arrumaram um jeitinho, não precisa mais de oferta e dízimo. E aí vem com esses textinhos, igreja não é ir, é ser. Ou então igreja não é a que você está indo, é a que você está sendo. Gente, tudo verdade isso. Mas as pessoas estão num fermento, já que é a igreja que eu estou sendo, então eu não preciso ir, eu não preciso estar, basta eu ser. Só que não dá para ser sem ir. Você começa com a igreja em Atos capítulo 2, onde é o nascedouro da igreja, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. A gente está falando do melhor momento da igreja na história, que foi o seu nascedouro. Eles estavam juntos o tempo inteiro. Até o capítulo 6, capítulo 7, quando Estevão é morto, a Bíblia vai dizer que eles estavam todos os dias no templo, mesmo com toda a patifaria que acontecia com os sacerdotes, com os sacrifícios e tudo mais, eles estavam todos os dias no templo louvando e bendizendo a Deus. Só que a gente desconsidera isso, e igreja não é ir, é ser. Nossa, bonito, hein? Achei poético, filosófico. Mas dá para ser sem ir? Igreja não é a que você está indo, é a que você está sendo. Puxa, corretíssimo. Tá, mas então eu não preciso ir? Basta eu ser? Como é que eu vou ser sem ir? Como é que eu vou ser instruído na palavra? Como é que eu vou me alimentar da pregação, se a fé vem pelo ouvir, assistir no YouTube? Como é que eu vou conviver a comunhão, se a Bíblia diz que é bom, que é suave andar em comunhão, se os apóstolos estavam juntos o tempo todo, e o amor que eles tinham de uns para com os outros, era a maior estratégia evangelística que existia, porque era o Senhor que acrescentava os que haviam de ser salvos. Eles não faziam campanhas de evangelismo, nem estratégias evangelísticas, eles se reuniam e eles se amavam, eles compartilhavam, eles oravam juntos, e um supria a necessidade do outro, e o mundo era atraído para esse ambiente. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Então, o Mateus ele vai de bloco em bloco, né? E aí culmina no ápice do versículo. Jesus sai do local que ele estava, chega numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade tem esse nome por causa de um dos filhos de Herodes o Grande. Quando Jesus nasce, o imperador é Herodes o Grande. Ele morre. E ele tem 4 filhos com o nome de Herodes também, e cada um assumiu uma parte. E um desses filhos era Herodes Filipe. Ele reconstruiu uma cidade chamada Paneia, Panã, uma coisa assim, e colocou o nome de Cesareia de Filipe. Cesareia em nome, homenagem ao imperador, e Filipe em homenagem a ele mesmo. Reconstruiu a cidade. Jesus está aqui. A maioria dos cidadãos dessa cidade eram gentios, mas também judeus. E ele diz assim, numa pesquisa de opinião, uma enquete. Aqui em Cesareia, quem dizem as pessoas que eu sou? O que dizem ao respeito de mim? O que eles acham que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Os discípulos logo respondem. Pô, a gente estava ali no mercadinho e o pessoal falou, você é discípulo dele? Sim. Nossa, ele é o Elias, não é? Alguns dizem que é o Elias. E ali na rua de baixo tinha um pessoal numa roda conversando e confundiram o Senhor com João Batista. Mas teve também uma turma lá na rua de baixo que confundiu o Senhor com o Jeremias. E tem uns que não sabem direito o que querem, confundindo o Senhor com um dos profetas. Ah, sim. Sim. As pessoas aí dizem isso de mim. E vocês? No ponto de vista de vocês, quem sou eu? Aí o Pedrão entra em cena. Pedrão chega rasgando. Para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão. Porque o nome dele era Simão. Pedro era um apelido, né? Não era nome dele, era Simão. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, bem-aventurado. Não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. E digo mais, te darei as chaves do reino. Tudo que será ligado na terra será ligado no céu. E olha, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E te darei as chaves do reino. Jesus vai dizer no versículo 18, 19. Aí o pessoal acha que quando vai morrer, na porta do céu está o Pedro com um molho de chave assim.
Pois não? Como é que foi sua vida lá? E aquele portal enorme. Aí você fez umas coisas boas aqui, ele vai, pá, destranca, pode entrar. São Pedro. Então assim, Pedro não foi o primeiro papa. Quando Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra, não era o Pedro, ele fez um trocadilho. A palavra Pedro era uma lasca, um pedregulho, um pedacinho de pedra. Ele disse, Pedro, lasquinha de pedra, né? Eu digo que tu és uma lasquinha mesmo. Mas sobre esta pedra, ele diz pietra, ou seja, um leito de rocha onde se construi um edifício. Sobre esta rocha, que rocha? A frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja que está fundamentada sobre esta rocha. Que rocha? Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Depois ele diz, te darei as chaves do reino. E o que será ligado, o que estava ligado, o que ligares na terra será ligado no céu. Desculpa te decepcionar também, né? Ele está falando da autoridade dada à igreja, não era dada a Pedro, era a igreja. E essa autoridade dada à igreja, de ligar na terra o que seria ligado no céu e desligar o que é desligado no céu, não é a gente dar as mãos e orar por alguma coisa qualquer. Desculpa te frustrar, mas não é. Quando ele está falando da autoridade da igreja, ele está falando do avanço do reino. De levar a mensagem poderosa e transformadora sobre Jesus. E Deus falou assim, ó, a autoridade vai estar sobre vocês. Essas chaves do reino que eu estou dando a vocês, é a minha própria pessoa e o meu evangelho. Com essas chaves, vocês vão abrir as portas da salvação, através do Espírito Santo, e as pessoas vão se converter, e o meu reino vai avançar. E as pessoas que se converterem e crerem, elas serão desligadas do pecado. E as pessoas que se converterem serão ligadas ao Pai. É isso que o texto quer dizer. Amém, gente? Não empolga muito, mas é isso. Então assim, veja bem. Voltando para o texto, por que as pessoas confundiram Jesus com pessoas como João Batista, Elias ou Jeremias? Bom, talvez alguém passou e escutou Jesus dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, o ministério de João Batista, ele só tinha um sermão. Ele não tinha 2, 3 sermões, ele só tinha um, arrependei-vos. Às vezes ele emendava alguma coisa como raça de víbora, alguma coisa mais assim. Mas o sermão de João Batista era arrependei-vos. Aí de repente ouviram Jesus. Nossa, João Batista, porque tinha superstições e lendas de que profetas ressuscitariam. Não, é João Batista. Não, ele não é o João Batista. João foi excepcional, mas Jesus não é o João Batista. E de repente viram Jesus ressuscitar um morto. Meu, isso é sensacional. O Malaquias, o profeta, disse que o Elias viria de novo e ressuscitou um morto. Ele é o Elias. Gente, o Elias foi um cabra também que fez umas coisas extraordinárias, mas ele não é o Elias. Quem sabe viram Jesus em frente ao túmulo do Lázaro chorando, ou então ouviram falar que ele olhou do Monte das Oliveiras, Jerusalém, e ele pranteou sobre ele, de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junto os seus filhotes, mas vocês não quiseram. E ele chorou, e talvez alguém viu isso aí e falou, isso é o Jeremias que só chora. Escreveu até um livro chamado Lamentações. Tem até um quadradinho que eu mandei para o pessoal hoje, escrito assim, eu acho muito legal o nome bíblico, o meu deveria chamar Lamentações. Então assim, é o Jeremias, porque ele chora. Mas ele não é o Jeremias. Ele não é o Jeremias. Qual a aplicação para nós? A gente não pode confundir Jesus com quem ele não é. Mesmo que a gente confunda com coisa boa, não dá para confundir Jesus com quem ele não é. Amém, gente? Qual o problema com João Batista? Nenhum. A gente não vê nenhuma mancha no caráter dele. Mas ele não é o João Batista. Qual o problema do Elias? O Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, uma lenda judaica. Nenhum problema contra Elias, mas ele não é o Elias. Qual o
problema com o Jeremias, um homem dos maiores corajosos e profetas, que recebeu de Deus a incumbência de profetizar, e Deus já disse que iam bater nele, surrar ele, e não iam ouvir as profecias dele. Mesmo assim ele falou: eis-me aqui, vou servir o Senhor. Mas ele não é o Jeremias, mesmo Jeremias sendo esse cara que deixou mais de 50 capítulos escritos para ensinar a igreja em todas as suas épocas. Ele não é o Jeremias. A gente não pode confundir Jesus com quem ele não é. Porque a gente se converte e começa a receber informações sobre Deus. E quando a gente se converte, parece que a nossa alma é uma página em branco. A gente sabe que espiritualmente ele perdoa os nossos pecados, vira a página da nossa vida. As pessoas às vezes não entendem porque bandidos, assassinos, gente ruim, gente que não presta, se converteu, agora está com um bimbo embaixo do braço. Até os crentes falam assim: só aprontou, agora virou crente. Não, ele virou a página. E agora está em branco. E ela começa a ser escrita sobre as informações que a gente recebe sobre Deus quando a gente nasce de novo. E quando a gente nasce de novo, começam a falar sobre Deus. E essas informações vão construindo no nosso imaginário uma face, um rosto, um jeitão, um perfil de quem é Jesus. Só que quando a gente vai ouvindo sobre quem Jesus é e não é ele, a gente corre o risco de daqui a pouco a gente vai olhar para ele e vai olhar para o original e falar assim: nossa, que caricatura mal feita que eu acreditei por 30 anos. Então, por exemplo, se eu botar uma faixa aí assim, 7 dias de curas e milagres, a gente pode confundir Jesus com o quê? Com curandeiro. E Jesus não é curandeiro. Ele não veio para ser curandeiro. Aí a gente muda a estratégia. Bom, na quinta-feira é libertação, curas e milagres. Mas na segunda é a reunião do sucesso. Do salto para o sucesso. Aí a gente confunde Jesus com um consultor de coaching. E ele não é consultor de coaching. Ele não veio catapultar a vida dos crentes para o sucesso. Isso é outra história. Amém, gente? Jesus não veio trazer miséria para a vida da gente, mas ele não veio com a proposta de fazer com que a nossa vida seja um sucesso. A proposta dele foi nos virar do avesso como gente. E mexer com todos os nossos valores caídos e colocar os dele. O caráter dele. E nos fazer pessoas que tenham semelhanças com ele. Então, quando a gente vai ouvindo informação sobre Deus, que a gente já disse isso muitas vezes, eu estava dando aula hoje, o pessoal que vai ser pastor, já tem pastores também na turma lá no Arujá, de manhãzinha, eu estava dizendo para eles o seguinte, que às vezes a gente acreditou num Deus que bota câncer nos outros, e tem gente que ainda acredita. E tem gente que ainda fica bravo quando a gente prega. Poxa, é só a gente sentar e encontrar o respaldo bíblico, sustentável. A gente muda de opinião. Mas as pessoas continuam acreditando que quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu já fiz apelo para uma pessoa uma vez entubada. Ela só conseguia me ouvir, mas não falava que o tubo estava aqui. Mas ela estava com os olhos abertos, consciente. Eu disse: entrega a sua vida a Jesus. Ele veio para te salvar. Você tem o céu. Se você sair daqui dessa cama, você vai viver Jesus. Mas se você não sair daqui vivo, você tem o céu. Sabe qual foi a resposta? Entubado. Não foi Jesus, não. Foi não. Não foi Jesus, não. Foi assim, Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus não vai dar uma luta maior do que você possa suportar. Paulo diz, quando chegamos a Trode, a nossa carne não teve repouso algum, e sobreveio uma tribulação muito maior do que a que a gente podia suportar, da qual a nossa vida nós perdemos até a esperança. Então a gente vai receber informação sobre Deus sem ler Bíblia, sem buscar, sem orar direito, sem ler direito, e vão escrevendo, e vamos fazendo e construindo uma caricatura estranha de Jesus. Esquisita. Por isso que confundiram ele com Elias, confundiram ele com Jeremias, com os profetas, com João Batista, e Jesus não tinha nada contra, muito pelo contrário. Ele levantou esses homens, antes de ele pisar nessa terra, quem levantou Elias, o Jeremias, João Batista foi Jesus.
mas ele não era nenhum deles. Amém, gente? Então a gente precisa construir o Jesus certo. Tá certo? As pessoas desanimam na fé cristã, gente, de uma maneira, na nossa geração, cada vez mais, são mais volúveis. Parece que o evangelho está cada vez mais descartáveis para os crentes atuais. Uma coisa estranha. Marcha para Jesus. Desculpa você que gosta. Aí eu estou lá zapeando os canais. Estamos aqui na marcha, vamos entrevistar essa pessoa. Por que você está aqui? Porque a gente tem uma energia fantástica. Você aí, por favor, vem aqui. Por que você veio na marcha? O que você veio fazer aqui? É que aqui a gente recebe um renovo espiritual para caminhar o ano inteiro. Aí entrevista o outro, uma besteira pior, o outro uma besteira. Ninguém falou alguma coisa que tinha sentido com o evangelho, mas uma fitinha aqui e todo mundo lá. Aí mostra o pessoal dançando, né, fazendo coreografia. Aí no meio dos dançarinos tem um lá. No meio das meninas, eu falei, meu... Eu falei, vai para onde isso? E vi até você dançando lá também, junto. Tenho cá minhas dúvidas ao seu respeito. Você precisa me provar isso, dar um sinal que eu acredito. Voltando a falar, falo sério, mas vocês me bagunçam tudo aqui. Nós não podemos confundir Jesus com quem ele não é. Nós precisamos ir ao evangelho. Gente, eu estou tendo uma vida tão maravilhosa com o evangelho. Eu estou cada vez tão assim, sei lá, mais sólido em Cristo. E quanto as coisas vão ficando piores, eu fico mais sólido em Cristo. E as coisas vão ficando difíceis, e o desânimo espiritual fica cada vez mais longe, não dá para explicar isso. Então assim, por que as pessoas estão assim, eu não vou, pastor, ora para mim, estou tão desanimado. Não vou orar, não. Desânimo espiritual não resolve com a oração do outro. Amém, gente? O meu desânimo espiritual, caso aconteça, não resolve com a sua oração. Ajuda com o seu amor, ajuda com o seu abraço, mas é a minha oração, é a minha decisão, é o meu desejo de viver e tomar o remédio certo. Eu estou desanimado espiritualmente, aí fica um mês sem vir na igreja, vai animar? Eu estou desanimado espiritualmente, aí não leio a Bíblia, vai animar? Eu estou desanimado espiritualmente e não quero mais saber. Tá, então não tem esperança não adianta o outro orar. Né? Mas a gente aprendeu que lá no Antigo Testamento, o Moisés pegou lá 70 anciãos e transferiu da virtude e do poder que estava sobre ele. Aí a gente acha que se chegar alguém poderoso para pregar na sua igreja, alguém assim poderoso, com superpoderes, que solta uns Hadouken assim, que a gente vai sair todo pulando e feliz e animado. Tem gente que acha isso. Aí eu acabo, eu vou pregar nos lugares, irmãos, eu prego a mesma coisa que eu prego aqui. Quando eu acabo, eu oro. Às vezes faço algum tipo de apelo, de desafio, o pessoal vir à frente. Às vezes a gente faz isso. Mas depois de tudo aquilo, acaba o culto, tem uma fila. Você pode orar por mim? Eu falo, oro, qual o motivo? É que eu estou desanimado espiritualmente. Aí chega outro, você pode orar por mim? Eu falo, oro. Aí eu oro. Aí a pessoa abre os olhos, Deus não disse nada? Ele disse, eu preguei 1 hora. Então assim, a gente vai construindo um Jesus esquisito, cara. E vai vivendo uma fé e uma vida cristã esquizofrênica também. Amém, gente? A gente vai ficando esquisito, a gente vai dizendo que ama a Deus, mas odeia o outro. Dizendo que ama a Deus, mas não perdoa o outro. Dizendo que ama a Deus e vive mal casado. Dizendo que ama a Deus e não consegue criar os filhos direito. Dizendo que ama a Deus e que quer viver o evangelho, sabe, e não consegue ser honesto com os negócios. Vivendo que ama a Deus, mas não consegue ter uma boca limpa.
Meu, crentaiada boca suja, hein, cara? Ô, crentaiada boca suja. Né? Pô, dá vontade de pegar um produto de limpeza lá, um lisoforme, e passar na boca de uns crentes. Às vezes conversando com o pastor, os caras soltam uns CDP, uns PQP assim de boa. Eu falo, oh, tá louco? O que foi, pastor? Tá falando palavrão? Que palavrão? Você acabou de falar aí. Isso é palavrão? Não, nenhum, não. Eu acho que é esquizofrenia espiritual isso. Só pode ser. Porque a gente vai construindo um Jesus muito estranho, meu. É ou não é? Vocês não acham, não? Por quê? Porque de repente a gente não teve ainda a revelação que o Pedro teve. Quem dizem os homens que eu sou? Aí o Pedrão diz, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que significa isso para um judeu como Pedro? Deus é uma trindade santa, que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Pedro diz para mim, quer dizer, para as pessoas é Elias, Jeremias, profetas, Elias e tal. Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, Deus subsiste em 3 pessoas. E Deus Filho encarnou e Deus está na minha frente em carne e osso. Para mim, o Senhor é Deus. É isso que Pedro quis dizer, e é isso que ninguém viu, e Pedro só viu porque Jesus vai dizer, foi uma revelação, Pedro. Então, para um judeu, Jesus não podia ser Deus, o Cristo enviado não podia ser Deus, era alguém poderoso, era alguém que fazia sinais, era um grande profeta, mas o judeu não conseguia associar a imagem do Cristo, o enviado, o Messias, com o próprio Deus, e Jesus, ele é Deus. João escreve como de uma forma categórica, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, a luz do mundo, e ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Jesus é Deus. E aí a gente vai entender Deus através de Jesus. E aí nós precisamos tirar as lentes que nos foram colocadas em 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de frequentar a igreja, tirar essas lentes e começar a ler o evangelho sem essas lentes. Por exemplo, mas pastor, o senhor está falando assim, desse jeito? Mas eu aprendi assim. Falei, bem feito. Não vou ficar escutando e não ler. Agora, para você desconstruir isso aí vai ser difícil, mas olha o que o texto está dizendo. Ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer outra coisa. A gente já leu um texto com lente. Com aquilo que falaram para nós. Com aquilo que pregaram para nós. A gente recebeu um evangelho há 100 anos atrás que já veio misturado com o capitalismo norte-americano. A nossa denominação, que é uma denominação muito boa, começou fazendo cruzada de milagres. Jesus nunca fez cruzada de milagre. Ele curava alguém e dizia, não conta para ninguém. Então a gente tem que ver, porque até o Lutero cometeu alguns equívocos, é o grande reformador da igreja. E ele diz, a igreja reformada continua se reformando. Não importa quem pregou para você, quem batizou você, quem evangelizou você, eles não são maiores do que a Bíblia, do que Jesus Cristo. Quem foi para a cruz foi Jesus, não foi os nossos pastores antigos. Toda referência, todo respeito, todo temor a Deus e toda gratidão pelos nossos líderes, e só estamos aqui porque eles nos ajudaram. Mas Jesus não é eles, ele está acima, Jesus é outra coisa. Eu rogo a Deus que de repente o Espírito Santo faça assim, pá, e você fala, puxa, é verdade. Eu acreditei num Jesus que a gente pode até orar para ele fazer justiça quando eu estou sendo injustiçado. Você conheceu um Jesus assim? Você está sendo humilhado, injustiçado, aí você ora, Senhor, faz justiça. Aí Deus vai e quebra as pernas do cara lá. Meu, está cheio de gente que acredita que Deus matou o John Lennon. Mandou matar, aliás, foi o mandante. Ele foi o mandante do assassino que matou o John Lennon, porque o John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Aí falou, é? 3 tiros nele lá.
Aí tem gente que ainda acredita que Deus mandou, porque eu vejo isso no Facebook, e às vezes são pessoas que congregam conosco. Deus não se deixa escarnecer. Aí está lá a frase do engenheiro do Titanic. Nem Deus afunda aí nesse navio. Aí Deus olhou. Ah, é? Solta essa porcaria no mar, você vai ver se não afundo. Aí Deus que colocou o HIV no Cazuza para ele morrer seco, coitado. Porque ele tem um trago de maconha e falou, essa aqui é para você, Deus. Deus falou, ah, é? Você está me achando cara de maconheiro? Ah, é? Tá me tirando? Bob Marley sou eu não, fi. Ai, diz nele. Vai morrer seco. Então, assim, por muito tempo, eu enxergava o perfil de Jesus nos moldes assim, gente. Eu enxergava. Há 20 anos atrás, quando alguém falasse umas coisas dessa, eu enxergava. Eu tinha uma relação de palavras que eu não podia dizer, porque eu fui num seminário e li alguns livros que é o poder da língua. Porque as suas palavras têm poder. Tá, em que sentido? Porque eu acho que a palavra que tem poder ainda é essa aqui. Que as suas palavras têm poder. Você não pode chamar essa criança de danadinha, porque isso aí é uma invocação do mal. Até hoje, gente, falam, nossa, que criança danadinha, já fala comigo, meu, nossa, eu não posso falar isso. Eu fui em seminário, vieram aqui uma equipe que ficava colocando os discos ao contrário, a Xuxa cantando ao contrário, olha lá, ó, tá vendo, o Satanás invocando o Satanás, não precisa virar ao contrário, ela cantando normal já é o Satanás, é muito ruim, isso porque os caras fazem tratamento no som ainda lá e mudam lá, se colocar a voz dela crua ninguém nem aguenta, nem o Satanás aguenta, então assim, foram fazendo um monte de coisa, gente. E a gente foi pintando um Jesus todo maluco, todo cheio de mania, todo cheio de coisa, todo cheio de trejeito, todo cheio de regra absurda. E a gente perde a beleza do Evangelho, a liberdade do Evangelho, a alegria do Evangelho, quando a gente pinta um Jesus esquisito. Amém, gente? Quando a gente pinta um Jesus esquisito. Quando a gente está num ambiente e a gente entende que esse ambiente tem que cair fogo do céu, porque os caras falam, dá um sinal do céu. Então a gente frequenta a igreja e tem que ter sinal. Por aqui algumas pessoas passam, ficam um tempo e vão embora. Por quê? Não tem sinal do céu. O pastor não tem superpoderes. Inclusive ele desce do altar e conversa com as pessoas. Abraça elas. Vai tomar café na casa delas, quando elas convidam. Faz café para elas, para ensinar o evangelho lá no fundo, segunda, terça, quarta, sábado. Mas não quero um cara assim, eu quero um cara mais. Né? Como se tivesse, né? Como se tivesse. Aí a gente vê alguns com superpoderes, são verdadeiros mercenários. Pastor, por que a irmã fulana missionária não vem mais pregar aqui? Pastor, ela prega tão bem. Eu falo, você me ajuda com a oferta? Porque ela só vem de 300 para cima. Você me ajuda? Não vou tirar do caixa 300. Sério, pastor? Sério? Quer ligar lá? Liga lá e diz assim, a senhora pode vir pregar aqui? A gente não sabe se vai poder dar uma oferta. E se for dar, a gente não sabe o valor. Vê se ela vem. Mas quando sobe aqui... Eu falei, tem mais, irmã. Ela não vem também porque ela tem um conteúdo muito bom quando fala em português. Só que ela prega 40 minutos, 20 é em português, os outros 20 é português com língua estranha. E a gente não entende a língua estranha. Ninguém interpreta. E é aquele conteúdo bom, e para alguns fica melhor quando mistura com a língua estranha, mas ninguém está interpretando. Às vezes eu estou em alguns lugares e eu acho engraçado, está todo mundo meio assim, né? Que nem hoje assim. Todo mundo querendo ir embora. Aí de repente aquela mensagem está ruim. Aí o cara diz assim, labassurianda, labassuricando, pessoal, aleluia, glória a Deus. Aí eu fico assim, olha para o lado, por favor, interpreta para mim, porque eu não entendi, interpreta que eu também quero dar aleluia, glória a Deus.
Mas a gente tem uma crença que quando alguém diz algo assim estranho, é que o Espírito está lá. Por quê? A gente foi criando uma imagem de evangelho, uma imagem de Jesus que não é a dele. Nas pregações de Jesus, nenhuma delas ele falou línguas estranhas, nenhuma delas. Ele falava em aramaico, que era a língua popular do povo. Raramente usou o hebraico clássico, porque só os saduceus e as elites entenderiam. Ele falou a linguagem do povo, claro, nítido, cristalino. Mas a gente pintaram uma imagem para a gente que tem que ser assim, negócio, né? Que a gente sente lá no banco da igreja e já fica assim, nossa. Eu estava numa igreja uma vez pregando, encerrando uma campanha de 40 dias. Nem lembro direito que 40 dias do quê, mas eu fui lá. De alguma coisa que eu não lembro. Eu preguei, ministrei, orei com a igreja. Aí passei o microfone. Agora vamos encerrar, irmãos. A hora que eu olhei, as pessoas, uns irmãos, umas irmãs, com umas bandejas dessa de fazer bolo, as bandejas assim, cheias de óleo dentro e azeite. Foram entrando, ficaram tudo perfilado assim na frente. Falei, o que esse pessoal vai fazer com esse óleo? Aí os outros obreiros já tirando as cadeiras. Aí pastor Jair nos ajuda. Falei, nos ajuda o quê? Vai fritar pastel? Vai fazer o quê com esse óleo? Aí as pessoas começaram a fazer fila em frente de cada bandeja, os oficiais, os pastores em frente de cada bandeja também. E aí eu falei, meu, o que é para eu fazer? Pastor, você pode ficar aqui, ó, em frente a essa bandeja. Aí já começou a fazer uma fila na minha frente, como eu era o pregador de fora, já aumentou a minha fila, né? Aí eu, caramba, o que é para fazer aqui, gente? Aí o cara pegou o microfone, vamos começar, irmãos, o encerramento, vai ser tremendo isso. Aí ele deu o microfone e já meteu as duas mãos no óleo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí lá vai eu. Pá! Aí as pessoas vinham, a hora que eu chegava com a mão para ela já caía. Pá! Ela já caía. Pá! Aí alguns caíam. Tá! Aí veio uma irmã, tadinha, ela devia pesar uns 150 quilos. Eu falei, mas essa irmã vai se machucar se ela cair. Ela estava a meio metro de mim, a hora que eu fiz assim, ela deu um salto para trás, gente, quase que saiu quicando assim no chão. Eu falei, Jesus, machucou, irmã, pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que acontece com a gente por aí. Vocês não sabem. Quem dizem os homens que eu sou, disse Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? João Batista? Não. Elias? Não. Jeremias, um dos profetas? Não. Foram grandes homens de Deus, deixaram um legado fantástico, mas Jesus não é nenhum deles. Jesus é único, Ele é Deus. Vamos conhecê-lo pela palavra. João capítulo 17, versículo 3, Jesus está de joelhos orando no Getsemane. Ele diz, eu rogo a Ti, Pai, que eles conheçam a Ti só, como único Deus, e que eles conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou finalizar agora com Pedro, meu horário já foi também, já está quase dando 8, e você já está olhando no relógio aí. Vou falar uma língua estranha para ver se você aviva. Bom, versículo 21, Jesus começou a dizer de forma rasgada, o Filho do Homem vai padecer, vai morrer, vai sofrer, ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí o Pedro diz, não, o senhor não vai morrer não. Quem? Repreendeu. Está na sua Bíblia assim? Repreendeu. Você já percebeu isso? Como é que um cara repreende Deus? O Pedro repreendeu. Ele acabou de fazer um gol de placa, ele chutou no ângulo assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No outro lance ele chutou, a bola saiu pela lateral, nem na linha de fundo não saiu. Vai morrer não. Aí Jesus disse assim, para trás de mim, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Por quê? Só cogita das coisas, só pensa nas coisas que são dos homens e não nas que são de Deus. Você imagina o Pedro? Como assim, Satanás? Eu? Satanás? Eu, Satanás? Eu estou endemoniado, será?
Pedro não estava endemoniado. Estava influenciado. Amém, gente? Pedro não estava possuído pelo diabo, pelo demônio. Ele estava influenciado. E o texto vai responder para nós, olha lá. Você só cogita das coisas que são dos homens, e não nas coisas que são de Deus. Alguém disse no discipulado, pastor, mas Pedro não estava com compaixão de Jesus? Ele não entendeu direito, ele estava com dó de Jesus. Não, estava nada. Não nada. Ele estava dizendo o seguinte, porque Jesus vai responder, Satanás, você está incitando Pedro a pensar nas coisas daqui, desse mundo, não nas coisas de lá. E Satanás é bom nisso aí, a gente não percebe, mas ele é bom. Então Jesus vai dizer isso, essa é a resposta. Por que Jesus repreendeu o Satanás que estava influenciando Pedro? Porque o Pedro repreende Jesus, porque o Pedro disse assim, eu não vou voltar para a pescaria mais. Eu já estou 3 anos esperando o cargo. E a gente brigou entre nós, os 12, para resolver. Agora já está praticamente resolvido. Eu vou ser o primeiro-ministro. A mãe do Tiago e do João já conversou com o senhor. Um vai ser governador, outro vai ser general do exército. O Tomé vai ser capitão, ele não acredita muito. O outro vai ser isso, outro vai ser aquilo. A gente já resolveu, senhor. Agora você vai morrer? Pescaria eu não quero mais voltar, não. Eu quero uma sala grande, ar-condicionado, assessores, né? Carruagens, passagens aéreas, tudo por conta do governo. Era isso, gente. Pedro acreditava muito que ele era o Cristo, sim, mas que Cristo? O Cristo que armaria uma grande revolução, derrubaria o Império Romano poderosíssimo na época, estabeleceria o reino de Israel na terra que eles brigam até hoje lá, que nem fez o Davi. Era isso que todo judeu esperava, e o Pedro, quando disse, o senhor não vai morrer, Jesus falou, Satanás está dizendo esse negócio para você, Pedro. Ele está incitando você a criar raiz nesse mundo. Satanás, sai daí. E a coisa fica mais latente porque Jesus vai dizer mais adiante, aquele versículo 24, que não vier após mim e não renunciar, não é digno, renuncia a si mesmo e me segue, toma a sua cruz. Fica muito claro isso, é só a gente ler o texto, porque os versículos, eles não saem pulando do texto, independentes, eu não me emancipei desse texto. Não quero mais estar nesse contexto, e ele sai pulando, não, está no texto, Jesus vai dizer assim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Você quer vida? Você quer viver a verdadeira vida? Fala com Deus hoje, fala com Deus amanhã, fala com Deus a semana inteira, Senhor, como é que eu faço para perder a minha vida, para ganhar a tua vida? Porque eu posso achar que eu estou vivendo, vivo, respirando, trabalhando, mas de repente eu não estou vivendo ainda a vida de Cristo. E para viver a vida de Cristo eu tenho que entender o que Jesus falou para o Pedro e o Satanás que estava ali e tal, incitando Pedro e tal. E eu finalizo com essa promessa, né? Alguns aqui dos que aqui estão, que não verão a morte, antes verão o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Os levou a um monte e lá se transfigurou diante deles. E apareceram Moisés e Elias, que falava com ele. E o assunto era seu sofrimento, sua morte. O Pedro diz assim, Senhor, isso é maravilhoso. Permita-nos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E de repente uma nuvem os cobriu e ouviu-se uma voz do céu, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A nuvem subiu e estavam os 3 e Jesus, Moisés e Elias não estavam mais. Jesus antecipa o seu estado de glória.
nos 3 evangelhos, quando ele diz aqui o versículo 28, dos que aqui estão não provarão a morte e tal, em seguida, nos 3 evangelhos, aparece a cena da transfiguração. Então entendemos que esse filho do homem no seu reino, os que não provaram a morte, eram esses 3, que veriam de forma antecipada Jesus no estado em que ele está agora, em glória. Em glória. Eles tiveram essa antecipação. E para desmistificar as crenças sobre Elias, sobre Jeremias, sobre os profetas, apareceram Moisés representando toda a lei, Elias representando todos os profetas. Para um judeu, o Cristo seria semelhante ao Moisés, semelhante ao Elias. Para uns judeus, o Cristo seria a reencarnação do Elias, a reencarnação dos profetas. Aí Deus mostra aquela visão, os 3 conversando com Jesus sobre a morte dele, e de repente a nuvem vem, eles desaparecem, e a voz diz: é este o Filho, a ele vocês ouvem. Moisés já ficou, Elias já ficou, agora o Filho de Deus é quem permanece para sempre. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Deus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.